Deixa eu te fazer uma pergunta, que idade você tem? Você é 40 mais, 50 mais, como eu? Há 40 anos atrás, pouca gente tinha ousadia de falar sobre condicionamento físico, saúde acima de tudo, cuidados com o corpo, beber bastante água, parar de fumar, parar de beber, até porque a indústria da bebida, lembra? A indústria do cigarro, faziam a mídia, faziam aí os merchans, a publicidade e eram as mais caras, então pouca gente tinha essa ousadia. E de repente alguém, junto com outros grupos de pessoas que eram fisiculturistas, que eram professores de ginástica, começaram a falar sobre isso, começaram a trazer esse incentivo e mudar a realidade que chegou até nós. Hoje se fala em crossfit, academia, treino. Antigamente tinha só os professores de educação física nas escolas e pouca gente se motivava a fazer ginástica, olha só. E alguém teve a ousadia, eu conversei com uma dessas pessoas, que aliás ele teve a coragem de ir para a televisão, uma das programações mais caras do Brasil, para dizer: saúde é o que interessa e o resto não tem pressa. Lembra disso? Hoje eu vou bater um papo com alguém que trouxe essa mensagem e que faz parte da nossa vida até os dias de hoje. Vamos comigo? Vamos falar um pouquinho disso aqui no Mais Viver. Eu não gosto muito das minhas sobrancelhas, elas estão finas, não são como antigamente, que eram mais grossas, mais bonitas. Na verdade, eu preciso de mais fios. Então eu estou no lugar certo, eu estou aqui na Mais Fios novamente, mas hoje eu não vou cuidar da pele, eu vou cuidar das sobrancelhas, eu vou falar sobre reconstrução e é isso que a gente vai fazer no quintal delas. Vamos comigo? Vamos lá, Daiane! Oi, Jéssica, hoje você vai me atender e a gente vai falar sobre sobrancelhas, né? Porque é a especialidade da Mais Fios, além dos tratamentos faciais, não é isso? Isso, hoje a gente vai fazer o nosso tratamento Bitherapy, que é um tratamento de reconstrução. Sim, me explica um pouquinho, mas a gente vai fazer isso na maca. Sobrancelha é delicado, né, Jéssica? Porque depois de uma certa idade, como eu, depois dos 40, os fios não são mais os mesmos. A tendência é que eles demorem para crescer. Isso. E, na verdade, tem lugares que nem crescem, né? Porque antigamente tinha assim, uma moda... Eu tinha bastante sobrancelha, principalmente aqui no meio. É uma monocelha. Só que com o passar do tempo eu fui tirando e esses pelos não cresceram mais. E na época, né, a sobrancelha um pouco mais fina tava ok, mas agora eu sinto que eu não tô acompanhando a moda, digamos assim. Para mim, pro meu caso, a micropigmentação talvez não funcionasse, por isso eu estou aderindo a esse método. A reconstrução. É exatamente isso. Antigamente, a gente teve um período onde a moda, a tendência era sobrancelhas muito finas, e com o passar do tempo, tudo mudou. Sim. Hoje a sobrancelha é mais cheia, mais encorpada, aquela sobrancelha com estrutura bonita, bem cheia, é a moda atual. Sim, é sem falhas. Sem falhas, é o que a atualidade entrega, é o que hoje é a nova tendência. Sim. Sobrancelhas naturais e sobrancelhas com bastante fio, aquela sobrancelha bem delicada, mas aquela sobrancelha realista. Hoje é a tendência. Aqui na Mercedes a gente tem um tratamento que se chama Bitherapy. O que é o Bitherapy? Ele é um tratamento de reconstrução de sobrancelhas. A gente faz microagulhamento, introduz ativos e esses ativos eles vão fazer o que dentro do bulbo capilar? Estimular o crescimento. E aí aquelas pessoas que tinham uma sobrancelha como a sua, uma sobrancelha muito cheia, principalmente no meio, aquela sobrancelha que com aquela tendência antiga de tirar muito o pelo, deixar aquela sobrancelha muito fina, vê que com o passar do tempo ela para de crescer. Sim. Ou ela cresce muito devagar, tem lugares que fica com falha. Então a gente vai lá, estimular, voltar a fazer aquele pelinho viver, crescer, e aí a gente consegue reconstruir, reestruturar a sobrancelha, deixando ela bem cheia. A gente aplica os ativos e esse fio ele vai crescer forte, saudável, calibrado, e aí a gente vai conseguir reconstruir a sobrancelha. Diferente da micropigmentação, a micropigmentação é implantado pigmento ali entre a primeira e a segunda camada da pele, tem uma durabilidade de 8 a 12 meses. Aqui na Mercedes a gente trabalha com a técnica mais atual do mercado, que é a NanoBlend, mas são fios desenhados na pele. Não é uma tatuagem, mas ela é prima da tatuagem. A diferença é que a tatuagem não sai. Sim. A nanopigmentação, dentro de 8 a 12 meses, ela apaga. A reconstrução vamos estimular e reconstruir a sobrancelha natural. Sim, me tira uma dúvida. Por exemplo, eu tenho várias falhas, principalmente aqui no início da sobrancelha. Esses fios, se tiver vida, eles vão nascer novamente. Isso. Agora,
Entre os pelos que eu já tenho, que já estão mais ralinhos também em algum lugar, em alguns lugares, eles também nascem? Eles nascem mais aonde já tem pelo ou aonde não tem o pelo? Nasce. Pelo fino, aquela pelugem, ela vai engrossar, ela vai calibrar e vai estimular a crescer mais fios, porque normalmente na nossa sobrancelha a gente tem muito pelinho fino. Sim. Então no tratamento, esse pelo fino ele vai calibrar, ele vai engrossar. E aí encorpar, né? Exatamente. Ele vai ocupar um espaço onde ali tinha uma falha, mas na verdade eu vou estimular esse pelo a crescer e ele vai ocupar aquele lugar. E outros pelos também vão crescer. A gente vê que é uma sobrancelha que tem alguns pontos de falha, ela é uma sobrancelha com bastante pelo, mas tem alguns pontos de falha no início, no ponto alto, então a gente vai estimular e com o design também começar a reconstruir. A gente vai entregar uma sobrancelha mais encorpada, que você tenha aí um potencial de ter uma sobrancelha, um sobrancelhão, uma sobrancelha bem expressiva. Que ótimo, como era antigamente. Perfeito, mas vamos restaurar, vamos reconstruir. Sim. Tudo que a gente usa é esterilizado e descartável, tá? Sim. Deixa eu te perguntar, Jéssica, esse método, ele é exclusivo da Mais Fios? Isso. No mercado tem vários tipos de reconstrução, mas aqui na Mais Fios a gente tem um tratamento totalmente formulado e exclusivo. O Bitherapy você só encontra na Mais Fios. Começamos com o passo 1. Esse processo é super tranquilo, nós vamos microagulhar toda a região da sobrancelha. A gente inicia com um sérum de tratamento. Esse processo ele é todo à base de ativos e vitaminas, entre outras formulações. E me tira algumas dúvidas também. Quem tem alopécia, é recomendável? Sim, quem tem alopecia é recomendável sim, porque a alopecia é uma queda de pelo. Tanto do pelo da sobrancelha, cílios, até o cabelo. Se existe vida, ele é recomendado sim. Com o passar da idade, a gente vê que os cabelos vão caindo, vão afinando. Isso acontece também com os pelos da sobrancelha? Então, a nossa sobrancelha, assim como o nosso cílio, ele tem um ciclo de crescimento. Depois de uma determinada idade, é normal a gente ter a queda, porque sempre, na verdade, não é uma queda, é uma troca. O que é que diferencia? Quando acontece essa troca, o nosso crescimento se torna mais lento. E aí o fio, não é que ele caiu, ele só não está mais crescendo no ritmo que ele crescia antes. Por isso que a gente precisa sempre estimular com vitaminas e ativos os nossos fios, tanto da sobrancelha quanto dos cílios, para manter esse fio crescendo forte, saudável. Porque é isso que acontece realmente com o passar do tempo por vários motivos, não só pela idade, mas passamos por mudanças hormonais, perda de vitaminas, então a gente precisa sim sempre estar nesse processo de reconstrução, de nutrição de fios. Repor o que está faltando, exatamente, né? Para que os fios consigam voltar à vida. Voltar a crescer de forma saudável, voltar a crescer no ritmo correto, porque é isso que acontece com o passar do tempo. Ele fica lento esse crescimento. E aí a gente pensa, não tenho mais sobrancelha. Quando na verdade é o nosso organismo trabalhando de uma forma bem devagar. Do modo geral, né? Nosso organismo já fica mais lento para tudo. Exatamente. E outra questão, tem gente que costuma fazer a sobrancelha em casa, né? Pega a pinça, vai tirando, tira lugares inclusive que não usam para tirar, que de repente podem surgir uma futura falha, né? Que dicas você dá então para esse tipo de pessoa que faz isso em casa? A dica que eu dou é que procure sempre uma profissional especializada. Por quê? Quando você está fazendo seu design em casa, normalmente você vai pegar o espelho e você está vendo ao contrário. Já tem isso, gente. Tem isso. Então você vai provavelmente tirar um pelinho que você não deveria tirar. Aquele pelinho ali, ele faz a diferença dentro da estrutura da sua sobrancelha. Então o ideal é você sempre procurar um profissional especializado no design, que ela vai tirar de forma correta, vai tirar realmente o que é necessário para manter sempre a sua sobrancelha bem bonita, estruturada. E a gente volta a falar o que a gente começou a falar lá no início, reconstrução. O design ele é muito importante quando se fala de reconstrução, porque se eu quero um design com uma sobrancelha encorpada, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu estou tirando de fio. Por isso que o indicado é
não faça o design em casa. Procure uma profissional. Eu sei que você tem uma pinçazinha aí guardada, mas aí você segura o coração e não tira o pelinho da sobrancelha. Vai para a profissional que ela vai saber o que fazer na sua sobrancelha e vai tirar da forma correta. Sim, até o próprio design, né? Eu, por exemplo, não estou com a sobrancelha feita. Eu deixei para fazer o design aqui e a gente vai fazer esse design só depois do procedimento, porque a gente vai ver o que aqueles pelos que vão realmente crescer, os que vão ficar e os que não vão ficar, não é? Isso, a gente vai deixar para fazer o design na próxima sessão, que é para a gente ver o crescimento do seu fio e já começar a construir essa nova estrutura. E por falar em sessão, são 3 sessões a cada 15 dias. Isso. O Biterapy é um ciclo. Esse ciclo são 3 sessões a cada 15 dias. Cada sessão nós fazemos esse mesmo processo de microagulhar, mas durante o protocolo você vai usar o blend de crescimento em casa. É um produtozinho que você vai passar 3 vezes ao dia. Aí eu costumo até falar que 50% do tratamento é feito aqui, os outros 50% é feito em casa, ou seja, depende de nós e da nossa cliente. Sim. Tem que fazer o processo certinho em casa, usar sempre com a sobrancelha higienizada. Passa o blendzinho que é para concluir esse processo da melhor maneira e ter um resultado perfeito. E durante quanto tempo você usa esse blend em casa? Durante todo o processo. Normalmente são 45 dias. Hoje iniciamos, daqui a 15 dias é a segunda sessão, depois de 15 dias a terceira sessão e você pode continuar usando o blend. Você vai ficar mantendo o design, normalmente fica mantendo o design com a profissional. Quando a profissional vê a necessidade de voltar com estímulo, ela vai indicar. Isso é muito importante, né? Porque Isso. você estando dentro de um espaço que coma mais fios com a profissional, aí você consegue dar continuidade no tratamento caso for necessário, né? Exatamente. E assim, depois que reconstrói, é manter o design com a profissional. Aquilo que a gente estava falando. Por quê? Reconstruir. Agora eu não vou mais fazer design com a profissional. Vou tirar o pelinho. Vai fazer o quê? Pode tirar errado, o pelo pode parar de crescer. Ele vai ter todo aquele problema de novo. Exatamente. Então, mantenha o design com a profissional que já lhe atende, que já conhece a sua sobrancelha, que vai tirar só o que é necessário para manter a sua sobrancelha sempre linda. E hoje finalizamos. Já finalizamos? Já. É muito rápido. Quanto tempo a gente ficou aqui? De 15 a 20 minutos. São procedimentos super fáceis, modernos, exclusivos aqui da Mais Fios. Jéssica, obrigada. Nada. Vocês vão ver o resultado aqui também na TV, né? Obviamente nos outros programas, mas eu vou mostrar também nas redes sociais como está sendo o resultado. Ainda são mais 2 sessões pela frente. E eu te agradeço muito por ter me recebido aqui. Nada. E agradeço a Prazer. Vida Soli também pela minha roupa. Ó, olha o lookinho aí na foto, que aqui deitada não dá pra ver direito. E é isso. Eu te espero no próximo programa. Um beijo. Quando a gente passa de 30, 40 anos, a gente começa a sentir aquelas dores. Eu tenho mostrado aqui no programa, de vez em quando a gente fala sobre isso. Dor na coluna, dor nos joelhos, dor nos ossos, né? Parece que tudo incomoda. E aí é muito importante começar a ter uma atividade física, e não apenas atividade, mas exercício físico. Sabe qual é a diferença? Atividade física é dia a dia. A gente precisa se acostumar a subir escada, andar a pé, ir na padaria buscar um pãozinho, vai a pé, ao invés de ir de carro o tempo todo. Até porque no carro, hoje a gente não muda a marcha, a gente só tem 2 pedais e não 3 nos carros automáticos. Botão para baixar e subir o vidro, tudo é botão. Controle remoto, hoje a gente nem usa mais controle, a gente fala e aí a inteligência artificial lá dos aparelhos comunica com a TV e muda canal, baixa volume, aumenta volume, liga ar-condicionado, tudo ficou tão fácil. Então é importante ter atividade física. Só que o exercício físico, que eu já falei aqui com um médico especialista, é super importante, porque mesmo na atividade física, alguns exercícios são necessários para ativar partes da nossa musculatura que a gente nem usa, mesmo tendo atividade do dia a dia. Olha só a figura que está ali daquele lado. Alguém que é especialista nessa história. Alguém que é especialista nessa história de saúde. Paulo Cintura, olha aqui, ó. E a gente vai falar de história porque tem a ver com fazer com que as gerações tenham a consciência da saúde, não é assim? Tem que ser, me elogiou sem querer. Da mesma geração. Tua geração tá aqui, a minha tá Só um pouquinho de diferença. Meu, dá uma olhada, esse cara tem 75 anos de idade, acabou de completar. Não, faça esse mês aí. Faz esse mês. 27 olha de só, abril. 75 anos de idade. Eu tenho 58, eu sou de um pouquinho antes, vai. Mas eu cresci na minha adolescência, na minha juventude, vendo a figura de alguém chegar corajosamente na televisão, numa época que não tinha a internet que tem hoje,
não tinha as mídias que tem hoje, não tinha o envolvimento. Anos depois, vem à tona o filme Flashdance, quem é que não assistiu, que era lá a Malhação, mostrava a Malhação da dança e outros filmes, enfim, tudo começa a cultivar na mente das pessoas que era importante cuidar da saúde física. E o Paulo foi um cara que aparece no mercado fazendo músculo, né? Fazendo aquele gesto teu que ficou a tua marca registrada e dizendo sobre a importância de ter saúde acima de tudo, cuidar da saúde. Como é que é isso? A saúde é o bem mais valioso. Se você não tiver saúde, meu irmão, tu não tem nada. É verdade. Não tem dinheiro, não tem nada. Tu tem que ter saúde. Eu digo muito importante, você tem que fazer esporte, ginástica, mas eu acho que o mais importante é a musculação. Sim. A força muscular é que dá longevidade, Sim. que garante a sua vida, principalmente força muscular das pernas, para sentar no vaso sanitário. Olha aí. Tá, tem gente que senta no vaso sanitário, É verdade. dá uma corridinha, subir uma escada. Então tem que ter forças nas pernas, tem que ter força muscular. Sim. Você pode fazer tudo, né? Bola de gude, luta, balé, mas tem que fazer musculação. É verdade. A musculação é que te dá dignidade física. Tá sempre... Sabe, eu tava falando aí na abertura do programa dizendo o seguinte, vamos lá. Entrevistei há pouco tempo atrás, um médico especialista em atletas, faz inclusive para grandes times de futebol aqui da Paraíba e de outras regiões do Brasil. Aí ele atende os atletas e ele orienta da seguinte forma. E a fala dele eu achei fantástica, porque abre a mente da gente. Ele disse que a atividade física é diferente de exercício físico. Atividade física todos devemos ter, porque a vida é sedentária por natureza. A gente, nem controle remoto, eu estava dizendo, nem controle remoto a gente usa mais. A gente dá a ordem para a Alexa diz o que tem que ligar, o que tem que desligar e tal. Então a gente começa a ter esse tipo de acomodação natural. Então a gente precisa ter atividade física. Andar mais, subir escada, ter um mínimo de esforço, de esforço dedicado para ter a melhor qualidade de estrutura física. Porém, o exercício físico, daí o Paulo está falando da academia, e a gente está aqui na Corpus, aliás, obrigado a Corpus pelo apoio de sempre, a gente está usando aqui como cenário, o pessoal está treinando aqui no fundo. Quando a gente fala de exercício físico, o exercício, cada série montada, tecnicamente é para que aquele músculo especificamente seja trabalhado, ou seja, a musculação ela trabalha todos os grupos musculares, Exatamente. todos os músculos e da maneira certa, na medida certa, não é assim? Há uma grande diferença entre atividade física, entre esporte Isso. e malhação. Sim, sim. Eu digo sempre, faz o que você quiser na sua vida, seja um grande nadador, ou seja o que você quiser, mas tem que fazer musculação, você tem que fazer agachamento, Olha aí. tem que fazer flexão, tem que barra, peso, bíceps, tríceps, tem que ter força muscular. Sim. Se você não tiver força muscular, meu irmão, você tá morto. Você vê cara que é maratonista, é nadador, e o cara, É verdade, ele desmilinguido. é verdade. A musculação faz isso aqui com você, ó. Te levanta, Bota tu pra é sempre cima. forte. Sim. Te dá longevidade, tu vive muito melhor e muito mais tempo. Agora, Tem que malhar. fala uma coisa importante, porque você traz essa mensagem, essa referência. Que ano você foi, então, ousadamente, né? Você se aproximou de Chico Anísio, apresentou um produto que não existia na televisão brasileira, que era alguém falando sobre saúde e falando sobre fitness, falando sobre educação da saudável, o professor de ginástica, né? Porque naquela época não era um instrutor físico, não era o personal training, não existia, né? Personal não existia. Não existia, o que existia era Não professor de educação existia, física. não existia a palavra musculação, não existia musculação. Quando eu vi a primeira musculação, que besteira musculação, isso não existe. Sim. Não existe academia como existe hoje, era academia de halterofilismo. Sim, Não sim. tinha academia de halterofilismo. Alterofilismo. entendeu? Era o alterofilista o cara praticante. Então as coisas mudaram muito, cara. Sim. Muito. Quer dizer, e essa mudança, e aí começa a aparecer, nessa mudança surge quando alguns corajosos fazem isso. Que ano você então começa na escolinha, você começa a falar isso na televisão, desde que data? Não, a escolinha começou em janeiro de 1990, o programa 90. diário. 90. Um programa esperado pelo Brasil todo. Era um programa diário. 36 anos atrás. Porque o Chico Anísio tinha um programa dele, que era Estados Anísios, Isso. sei de quê. Chico City. Chico City. Então tinha, no começo do programa, tinha 20 minutos de escolinha, depois entrava o Chico City. Isso, ok, lembro. E perceberam que o Ibope vinha aqui, ó. Escolinha, acabou a escolinha, o Ibope caía. Aí o pessoal, o Chico Anísio, ó, Só escolinha. só escolinha. Foi quando eu entrei, Sim, inaugurei a escolinha diária. Legal. Eu e Nércio da Capitinga. que legal, olha aí. Na Capitinga. Olha aí. Então começou em janeiro de 90. Só que antes disso, bem antes,
Eu já dava aula de ginástica na TV Manchete. Eu já tinha disco de ginástica. Eu tenho Legal. Disco de ginástica. Eu tinha programa de rádio. Disco vinil. Vinil. Olha que legal. Eu tinha programa de rádio dando aula de ginástica em 82. Então veio lá de trás. E antes disso, ainda veio mais lá de trás ainda. Era um cara conhecido. O que hoje é ginástica funcional na praia, Sim. eu fazia aquilo em 75. Que legal, cara. 500 alunos. E hoje é ginástica funcional. Sim. O que hoje é crossfit, a gente já fazia isso de outro jeito. Sim. Nas praias, entendeu? Aí o mundo só vai adaptando, mas O deixa uma que coisa. eu quero enfatizar, e é muito legal isso, Paulo, meu público é um público 40 a mais. 40 a mais é garoto. É garoto, é cara. 40 a mais. Não, mas é mais, né? O mais chega na gente, chega em você. Vamos lá. A consciência corporal, ela começa a entrar no aspecto, e eu estou falando de consciência corporal baseado numa cultura corporal. Porque as pessoas antes não tinham a cultura. Então é claro que se você olhar as pessoas mais antigas, o cara era da roça, o cara ele tinha uma outra performance no uso do corpo e consequentemente ele era um cara muito mais estruturado fisicamente, de forma geral. Claro que eu estou generalizando. E aí depois a indústria do alimento começa a fazer um alimento processado, isso muda a cultura da alimentação, a cultura do uso da água, a cultura inclusive do uso do que a gente hoje chama de suplementação, mas que no início era uma alimentação diferenciada, que tinha as fibras, que tinha, enfim, a quantidade certa de carboidrato, de outras coisas, que o estudo evoluiu, então tudo, é disso que eu estou falando, tudo veio evoluindo para hoje a gente ter uma cultura do cara vir para academia. Não é à toa, a gente está aqui na parte do andar de cima da Corpus, mas lá embaixo a academia está cheia, não é assim? Quer dizer, essa cultura ela foi implantada lá atrás, não só por você, mas por muitos profissionais, mas ela veio evoluindo e veio até hoje, não é assim? Eu só acho que na parte da alimentação, ela piorou. Os alimentos processados, eu sei uma desgraça, né? Com certeza. Por exemplo, eu não como alimento processado, eu faço a minha comidinha lá em casa. Isso aí. Macarrãozinho integral, eu não uso a sal nem açúcar de jeito nenhum. Açúcar é veneno. Eu como muita banana, muito ovo caipira. Eu como alho, eu faço um negócio de manhã, eu pego o alho, eu trituro alho e engulho como se fosse comprimido. Eu tenho uma vida diferente, eu acordo todo dia meia-noite, eu durmo cedo, acordo meia-noite, faço 50 flexões. Postaram ontem, chovendo, porque tá chovendo, tem uma época de chuva aqui em João Pessoa, não sei onde é, quando e aonde você tá assistindo esse vídeo, mas estava chovendo aqui, 4 horas da manhã, tá o Paulo na beira da praia correndo, não é assim? Todo molhado, fazendo flexão, a chuva caindo, eu... Quem me falou? Esse cara é maluco, meu irmão. Maluco. Prende esse cara. 4 horas chovendo, não tinha ninguém na rua fazendo flexão, agachamento. Que legal. Irmão, mas eu gosto disso. Mas é cultural, quer dizer, isso faz parte da sua cultura. E hoje eu entendo que, graças a Deus, a gente está conseguindo movimentar uma cultura. Eu programo, quanta gente me pergunta sobre isso. De vez em quando eu rodeio uma série de pessoas em volta e você toma um café da manhã diferente, porque eu gosto de café da manhã com 2 colheres de óleo de coco, eu bato meu café sem açúcar, eu tenho todo um cuidado também com a alimentação hoje, cuido muito com isso, faço uma suplementação regrada também e o mais natural possível, então tenho toda uma educação alimentar. Mas eu sei que a maioria das pessoas não entende essa necessidade, por isso estão aí sedentárias, muitas obesas. E não adianta você malhar e comer porcaria. Exatamente, é lixo, o cara que malha, pô, tô engordando. Meu irmão, tu acaba de comer, acaba de malhar, vai comer pizza, cara, refrigerante. Eu não bebo água mineral. Ok. Não bebo. Primeiro, você é a procedência. Segundo, aquela água mineral vem naquele caminhão, aquele sol do cacete, aquela garrafa de plástico, liberando as toxinas do plástico para a água. Então, microplástico. Eu saio, eu trago minha água aqui. Eu tomo uma água especial, bacteriológica, um filtro bacteriológico, bacteriostático. Então, eu tenho cuidado do caramba com o que eu como, cara. Eu não posso ficar doente, meu irmão. Eu sou solteiro. Vou ficar fedendo lá, quem cuida de mim? Meu irmão. Cheio de bicho morto aí, é o Paulo Cisneiro que tá morrendo. Não, então, não. Eu não posso, meu irmão. Não, mas parece uma bobagem, parece que... Vou brincar, parece uma besteira, mas olha só, gente, eu não sei como é que você quer envelhecer. Eu escolhi, eu vou falar de mim, eu tô assinando o que você tá falando com essa minha fala, com esse atestando isso. Eu decidi que eu não vou dar trabalho pra ninguém. Eu vou decidir que até o último dia da minha vida eu vou ter força pra ninguém me pegar pela mão. Eu vou levantar com as minhas próprias pernas. É o que eu faço. Porque é isso que é qualidade de vida, não é assim? Exatamente. Quantas pessoas nesse mundo aí, nesse Brasil, hoje em dia falam, Paulinho, graças a você, minha vida mudou. Eu fumava, eu bebia, não fumava, meu pai bebia, não bebe mais, minha mãe... Eu tenho no Facebook uns depoimentos, tu olhar, tu lê, tu chora.
era bonito ver o comercial de televisão com o cara, Malboro, os cavalos, Fórmula 1. Quem não sabe disso? refrigerante. E aí A mulher quebrar gostosa na praça. quebrar essa cultura, meu amigo, foi uma guerra. Agora, a partir do momento que a pessoa viu isso, o Paulo tem depoimentos de pessoas que vieram encontrar ele mais tarde e dizer, cara, obrigado, porque você fez parte de uma mudança de vida, fez parte de um outro prisma da minha vida e trouxe a pessoa para uma O Edson saúde. tava na rua um dia, veio um cara bateu nas minhas costas. Quando eu olhei, falei assim, ó, Grandalhão. cara desse tamanho. Você é o Paulo Cintura? Assim, depende, né, meu? Ferrou. Depende. Vou apanhar. Qual o problema? Não, que eu era garotinho, eu tinha 10 anos, dava vontade de fumar. De um negócio chamado cheirinho da loló, né? Aham. Você lembra cheirinho da loló? Sim. Cheirinho da loló. Carnaval. Eu fumava e lança perfume com 10 anos. Aí eu te vi, falei assim, eu quero ser que nem esse cara aí. Com os planos na mesa, com essa energia toda. Falei, meu irmão, mas tu passou e tu melhorou, o cara é outra pessoa. Hoje então, os filhos dele já estão grandes, Olha aí que passou legal. ensinamento pros filhos dele e assim vai, né? Isso é legal, porque a cultura ela passa de geração para geração. A gente nem sabe, mas a cultura que a gente leva para os nossos filhos, leva para as gerações que vêm, sucessivamente vão acontecendo a cada geração essas mudanças, e essa influência ela vai criando uma próxima dinâmica de vida, a gente nem sabe onde isso vai parar, porque uma conjecturação vira um estilo de vida, um modus operandi, né? E aí essa pessoa ela vai aplicar aquilo na vida dela, outros vão se criar como referência e finalmente isso vai se suceder. E aí lá na frente a gente começa a ver finalmente os frutos. Então aquilo que você fazia, primeira vez que o Paulo chega num quadro na televisão, na escolinha, tô citando escolinha, saudosa escolinha, teve saudosa 3 escolinhas, né? tá falando da primeira lá, né? Do primeiro Escolhi ato. do Raimundo, do Barulho e do Gugu. Foram Isso. 3, né? E aí o que acontece? Quando ele chegou no primeiro capítulo, primeira edição, primeiro dia, quando ele foi convidado a participar, ele ousadamente subiu em cima da mesa, todo mundo de pé, não foi isso aí? Todo mundo de pé, e vamos lá, e ninguém sem entender. Ô, cara, Paulinho, senta lá, o nome do personagem é Paulo Cintura. Não, eu chamei o Raul Gazola. Não, o nome do personagem é Paulo Cintura, Zé Fortinho, não. Tu não é ator? Eu digo não. O que eu falo? Se vira, cara. Se Já era meio calvo, rabinho. Era. Olha aí que doideira. Tanto é que o Chico toda falava, o meu cabelo, né? Eu tinha pouco cabelo aqui e aquele rabinho atrás. Eu muito forte. Cheguei lá na escolinha, todo mundo. Olha, os caras me olhavam, grande hotel. Quem é esse cara? Eu era conhecidaço, mas era outra turma, né? Era outra meu irmão? turma. Era outra turma, né? Sim. Outro Aí o que eu falo? Eu pensei, eu vou fazer assim, vou fazer muito assim quando era garoto. A frase era minha, né? o grito, né? Isso! Isso eu fazia no rádio. Isso! A energia Paulo Cintura entrando no seu banheiro debaixo do seu chuveiro até meia-noite. Rock and roll. Tome vergonha, pare de fumar essa maconha. Programa muito louco. Aí quando... FM, Antena 1. Antena 1, olha Aí só. quando eu falo tudo, eu tava lá atrás no corredor, aí eu dei uma corrida por em cima da mesa lá do Chico Anísio. Aí vou papel pra lá, papel pra cá, papel pra lá. Aí eu falei, eu vou todo mundo levantando e malhando. Pô, ninguém levantou, né, meu irmão? Acabou de chegar. Ninguém tava nem sabendo o que ia acontecer. Esse cara chegou hoje que tá mandando. Aí eu falei pra levantar e malhar agora, nego levantou no susto. Tá bom. Eu vou falar. Saúde é o que interessa, Zé. O resto não tem pressa. Vocês entenderam? Saúde é o que interessa. O resto não tem pressa. Olha que legal. O resto não tem pressa. Aí saltei da Quer mesa. dizer, se criou um jargão que era uma brincadeira, ok? Uma frase de efeito, mas na verdade que virou um estilo de vida, um comportamento, que virou cultura e evoluiu a ponto de chegar nas pessoas até hoje. É impressionante. Eu cheguei com o Paulo, a gente tá falando de, olha só, 36 anos depois, ele entrou na academia, a primeira coisa que o instrutor lá embaixo ouviu, olha lá, saúde é o que interessa. Quer dizer, por que isso acontece? Porque tem uma marca. Essa frase que é muito ficou. mais forte hoje do que na época da escolinha. Pois por é, incrível que pareça. pois é. Na Sedimentou, né? pandemia, então, ela Que subiu, legal, né? que legal. Subiu. Gente, é isso. Acabei de conversar com meu amigo Paulo Cintura, que hoje mora aqui na Paraíba, e a gente veio falar Não disso. volto mais pro Rio. É isso Essa cidade aí. aqui é maravilhosa. E as pessoas aqui na Paraíba, eles são mais atléticos. Aqui tem um comportamento. 4 horas da manhã tem gente na beira da praia andando, caminhando. 4 horas não, mas quando eu chego 4 horas da manhã não tem ninguém. Quando dá 4h30 já começa Já a começa, né? outro. Aí quando dá 5 horas já tem Tem uma galera todo lá. mundo. Super legal. caramba, meu. Super legal. E é claro que a gente Eu tá virei falando... paraiboca, né? Paraíba com carioca, né? A gente está falando de uma, olha só, gente, de uma cultura que o nosso desejo, a gente tem o quadro aqui, o Mais Viver, a gente fala sobre isso porque a gente entende que é importante que os nossos filhos sejam educados assim,
que a nossa geração ela seja influenciada dessa maneira. Tem um monte de gente correndo para Monjaro, correndo para as canetas aí de forma geral, fazendo os tratamentos. Agora veio uma quebra de patente, aí uma finalização de patente de uma das marcas, e aí começa a surgir no mercado um monte de medicação, um monte de gente fazendo automedicação. Tá horrível. E a gente não pode abrir mão de ter qualidade de vida dos nossos treinos. Qualidade de vida é fazer o que a gente tá fazendo aqui, que é musculação. Obrigado, Paulo. E para vocês aí do Mais Viver, do Edson Lima, na Rede TV, que vocês tenham muita saúde, porque saúde é o que interessa. O resto... Não tem pressa, olha só. Isso aí. A gente está terminando o programa agora. Se você acabou de chegar, Paulo Cintura foi entrevistado de hoje. Tem no nosso canal do YouTube, nos canais oficiais aí da Rede TV, aqui da Paraíba, também da TV Norte. E tem o nosso canal oficial, tem QR Code no canto da tela. Aponta a câmera do seu celular para lá, tem as redes sociais, faz contato com a gente e assiste a nossa programação. Obrigado pela audiência, pela companhia. Todo sábado a gente está aqui às 8h20 da manhã e a gente está no domingo na nossa reprise a partir das 9h20, 8h30, 9h20. A gente tem programa aqui para mostrar para você e falar de saúde, que é o que mais importa. É isso aí. Tamo junto. Boa semana. Au!